Olá, bom dia ao pessoal do oitavo ano, sejam bem-vindos ao nosso terceiro bimestre. A nossa primeira aula de história de hoje está no capítulo 9, Brasil Império, Primeiro Reinado. Então ali esse período foi dividido, ele foi em 3 fases. Esse primeiro reinado aqui, ele aconteceu de 1822 a 1831, que foi logo após a independência. Aí veio lá o período regencial de 1831 a 1840 e o segundo reinado de 1840 a 1889. Então esse processo não foi assim um processo pacífico, tá? Ele foi um período marcado por conflitos provocados pela necessidade de instaurar um estado soberano. Então era preciso organizar um governo próprio no Brasil, independente de Portugal. Então a gente vai ver aqui o que foi esse primeiro reinado. Então isso aqui eu já falei para vocês lá, que foi quando Dom Pedro abdicou do trono em favor do seu filho. E aí veio aqui o processo de independência, tá? Que vocês vão entender aqui como que foi esse processo de independência. Ele não foi assim tão pacífico como eu falei anteriormente ali. Então o primeiro reinado foi resultado direto do processo de independência do Brasil, que teve como ponto de partida a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, a partir de 1808. Então, quando isso aconteceu, uma série de transformações aconteceu no Brasil. A cidade do Rio de Janeiro cresceu, desenvolveu-se, Os portos foram abertos, portos aos comércios, tá? Prosperou e dessa forma o Brasil deixou de ser colônia, tornando-se parte do Reino de Portugal. Então, vocês viram aí que tinha uma independência, mas que não era uma independência total. Os ânimos do Brasil estavam relativamente sobre o controle até 1820, tá? Quando eclodiu a Revolução Liberal dos Portos em Portugal. Então, essa revolução foi realizada pela burguesia portuguesa que demandava o retorno do rei português para Lisboa, ou seja, eles queriam a volta do seu imperador para Portugal, tá? Então a Revolução Liberal dos Portos foi muito mal recebida pelas elites econômicas do Brasil. Por quê? Eles encararam essa revolta como uma tentativa de recolonizar o país novamente. Então estavam os brasileiros temendo que o Brasil fosse novamente colonizado por Portugal, até porque eles não tinham uma independência total. Após ser pressionado pelas cortes portuguesas a retomar Portugal, Pedro percebeu que o único caminho a ser tomado era declarar a independência do Brasil. Então assim ele fez o grito lá no Ipiranga, e por meio de qual o regente declarou a independência do Brasil. Pedro foi então coroado imperador, tornando-se Dom Pedro I. Mas você viu a necessidade que ele achou que ele ia tornar independente, mas mesmo assim os brasileiros ainda tinham um pé atrás, porque ele a qualquer momento poderia retornar a Portugal, porque se acontecesse alguma coisa lá em Portugal, quem assumiria o reino de Portugal era ele. Então os brasileiros temiam que ele fizesse como Dom João VI, que ao retornar para Portugal levou todas as economias do país, deixando o país à bancarrota, tá? As guerras, de independência. Diferente de que muitos acreditavam, a independência do Brasil não foi pacífica, como eu já havia dito anteriormente, Houve províncias que permaneceram leais aos portugueses e por isso foi necessário travar uma guerra a fim de garantir a unidade territorial do país. E aí veio lá o nome que se destacou nessas guerras, foi o Lord, o Cochane, que era comandante contratado por Dom Pedro. Entre as regiões que se rebelaram contra a independência, a gente cita aqui, as províncias do Pará, Maranhão, Bahia e da Cisplatina em meados de 1822. E os conflitos contra a independência do país estavam sob o controle e os apoiadores de Portugal que já estavam derrotados, certo? Agora aqui, por que o Brasil tornou-se uma monarquia?
quando o Brasil declarou, né, a sua independência, seus realizadores optaram por instaurar a monarquia como forma de governo do país. Era um caso único na América do Sul, ou seja, essa monarquia ia ser o quê? Governados por reis, né, onde o Brasil não tinha um governo, então eles aderiram ao mesmo regime de Portugal, tá? Era um caso único na América do Sul, né, já que as antigas colônias espanholas nessa parte do continente também tinham tornado-se república. Então, na América Latina, além do Brasil, o México, né, transformou-se durante um curto período de tempo em uma monarquia também. A consolidação da independência. Então, aqui a independência vai ser realmente consolidada, tá? Após a declaração da independência, o Brasil tinha desafios imediatos a serem superados. Primeiramente, era necessário cessar a guerra travada contra as províncias rebeldes, né? E depois, era fundamental garantir o reconhecimento internacional. E, por fim, era importante redigir uma constituição para estruturar o país. Então, aqui, quando ele fala dessa Constituição, né? Ele vem aqui, já vai passar aqui na Constituição, onde tinha lá os partidos políticos, né? Que eram 2 partidos, que era era de frente liberal, né? E o outro era do poder moderador. Então, um desses países era contra e outro era a favor. Então, aqui, ó, temos lá o poder moderador, que era quem participava desses poderes moderador. Eram os proprietários rurais e comerciantes, e eles queriam restringir o poder do imperador, ou seja, eles queriam ter Dom Pedro não tomando conta de tudo, então eles queriam cortar o poder de Dom Pedro aí. Então, as ideias publicadas em jornais como a autora de Fluminense. Então, ali vem lá os exaltados, né, que eles queriam, era outro partido. Então, eles queriam a mudança social e política, ele queria o sufrágio universal, separação entre a igreja e o Estado, né, e o fim da escravidão, e as ideias publicadas em jornais como da Malagueta, tá? Então, assim, essa Constituição de 1823, ela era formada por senadores eleitos para representar as suas províncias e se reuniu para elaborar a primeira Constituição do país. Em setembro daquele ano, que foi apresentado um projeto que limitava o poder do imperador, ou seja, aí entrar já ali os poderes que a gente tem hoje, o legislativo, que era o maior poder, e o executivo, que proibia a ação dos estrangeiros em cargos públicos e liderava a economia e mais mantinha a escravidão, tá? Então, esse projeto não agradou Dom Pedro I, principalmente porque ele tentar limitar o seu poder. Então, ele viu que ia ser prejudicado ali, que as pessoas iam delimitar o seu poder. Então, ele não ia governar sozinho mais, ele ia ter que se dirigir a alguém, caso ele quisesse fazer alguma coisa, então as outras pessoas também poderiam vetar o que ele queria, tá? Então, em novembro de 1823, ele resolveu acabar com essa Assembleia Constituinte, encerrando suas atividades, que ficou conhecida como a Noite da Agonia. Daí ele mandou prender muita gente, acabou com essa Assembleia Constituinte, tá? Aí, logo em seguida, veio lá os 3 poderes já conhecidos, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Também veio lá a Carta de 1824, que introduziu uma novidade no poder moderador. O que era esse poder moderador? Na prática, o poder moderador significava que Dom Pedro I poderia vetar decisões tomadas por membros de qualquer outra instância do poder, certo? A princípio, as nações vizinhas lutaram em reconhecer a independência do Brasil pelo fato de o país ter tornado-se uma monarquia. Grande parte do reconhecimento da nossa independência ocorreu em virtude das ações da Inglaterra e dos Estados Unidos. Os ingleses foram responsáveis por mediar as negociações entre Brasil e Portugal.
O reconhecimento da independência do Brasil pelos portugueses só ocorreu em 1825, que foi aquela coisa que eu disse para vocês anteriormente, que a gente tinha uma independência, não uma independência total, que em seguida eles tiveram que fazer uma nova, tipo que foram comprar a independência definitiva do Brasil, porque a qualquer momento Portugal poderia retomar o poder, tá? Então ali ele veio o quê? Esses poderes, esse mediador foram conversando e aí resolveu. Portugal disse, então tá, eu vou realmente libertar, né, o Brasil, mas eu vou cobrar uma taxa, tá? Então foi lá, ó, e mediante o pagamento de indenização e com um compromisso firmado pelo Brasil de não incentivar a independência das colônias portuguesas da África. Por quê? Portugal não queria realmente libertar, né, dar independência para o país, porque ele tinha medo que as outras províncias, que também eram colônias de Portugal, que elas fizessem a mesma coisa, que elas também se tornassem independentes. E aí Portugal ia ficar como? Então eles fez esses acordos aqui. Então o Brasil pagou uma indenização, que daí eles começaram aí pedir dinheiro, né, para fora do país, para poder pagar Portugal, para que Portugal realmente deixasse o Brasil independente, certo? Agora vem aqui a Constituição de 1824, tá? Que é geralmente retratada como uma carta excludente, que não reconhecia os direitos de diversos grupos sociais do país, tá? Então essa Constituição aqui também foi uma Constituição assim meio que não agradavam todas as elites, né? Então vamos lá. A independência, né? Após a independência, a nova nação precisava de uma Constituição para essa tarefa. Então era necessário formar uma assembleia. Então veio lá a Constituinte, que deveria ser escolhida por meio de eleições. Os trabalhos da Constituinte iniciaram-se em maio de 1823 e foram marcados pelos atritos entre Dom Pedro I e as elites econômicas do Brasil. Já começaram aí, Dom Pedro já não estava mais satisfeito com a Constituinte. Já não estava, né, que ele tentou fechar a Constituinte, então aqui foi bem declarado que, né, eles não estavam unidos, né, por um mesmo propósito. Tinha ali uma divergência entre eles ali. Então hoje a gente vai ficar por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai continuar com essa discussão sobre aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre a elaboração dessa Constituição de 1824 e a partir daí as outras, né, quais eram os direitos que entravam nessa Constituição de 1824, beleza? Então até a próxima aula, daí a gente prossegue daqui em diante.